Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o celeiro hoje? Já cuidou, já cultivou dele o coração? Já deu aquela irrigada pela manhã? Às vezes vem a chuva e nós não precisamos nem regar as plantas. Que essa chuva é, às vezes, quando o Senhor ele vem ao nosso encontro. Mas vai ter outras vezes que vamos ser nós que vamos ter que ir ao encontro dele. E esse quer dizer que nós vamos ter que sair do nosso comodismo às vezes e ir ao encontro dele. E sair do nosso comodismo, às vezes a gente acha que é ter que subir ao monte, ou ter que plantar bananeira. Não, mas é você elevar seu pensamento 100% para Deus. E é uma coisa difícil às vezes para algum, é conseguir ter uma mente grata. Sabe, você conseguir se desconectar de tudo, independente do ambiente onde você esteja. Seja no íntimo do seu quarto, ou no barulho de um ônibus. Você conseguir se conectar a Ele naquele momento, com um pensamento de gratidão e de localização, para saber como você está localizado na sua vida, para saber aonde que é que você está fundamentado, para saber onde você está enraigado, para saber o que foi que te levantou, ou o que fez você ficar parado. Mas que nós possamos esses dias estar muito sensíveis ao que Deus ele está sinalizando, ao que Deus ele está falando. Igreja, eu tenho pregado e tenho tentado muito tirar a ideologia nossa de prisão religiosa. Que servir Deus se resume apenas em nós se encontrarmos aqui nos finais de semana. Que servir a Deus é muito pouco só apenas falar sobre Jesus para alguém. Servir a Jesus envolve o poder que nós carregamos, envolve a extensão do amor de Deus através de nós para com outros, envolve nós mudarmos a vida de uma pessoa quando nós oramos ou falamos algo da parte de Deus ao ponto de virar a chave dela. A nossa missão não é apenas, olha, Jesus ele te salvou, Jesus ele quer te salvar e ele vai voltar um dia. Não é apenas isso. Quando isso há um ambiente de avivamento, se torna mais fácil. Porque Deus mandou Jonas ir para Nínive pregar. Jonas não queria ir, ele mudou, foi para Tarsis. Mas Deus fez todo o rebuliço para que o coração dele se convertesse e ele mudasse de posicionamento. Mas por quê? Jonas não queria ir para Nínive. Nínive era o lugar onde que aquelas pessoas tinham encarcerado e matado os pais dele, toda a geração antepassada dele. Não era apenas uma birra gospel dele, não. Aquelas pessoas tinham tirado tudo dele. E ele sabia qual era o amor de Deus, ele conhecia a misericórdia e o poder de Deus. Ele sabia que se ele chegasse naquele lugar para pregar a salvação, Deus mudaria de ideia com aquele povo e daria mais uma oportunidade para eles. Então agora Jonas, ele não quer ir para aquele lugar. E a teimosia de Jonas gera no coração dele uma depressão. Por que depressão? Porque alguém que está no meio da tempestade dormindo no porão é alguém que não está normal. E tem muitas pessoas com depressões espirituais. Está dentro de uma guerra dentro da casa dela, está dentro de uma guerra no trabalho, na rua. E ela está dormindo como se nada tivesse acontecendo. E ela está dormindo espiritual, não querendo pegar as armas que o Senhor já colocou na mão dela, porque ela acha que ela não tem envolvimento com essa guerra. Quando o Rose estava ministrando aqui dizendo que nós nascemos apenas para te adorar, que nós estamos aqui só para te adorar, Deus me mostrava algumas pessoas deslocalizadas no meio disso. Ela não conseguia se enxergar nascendo só para adorar a Deus, porque ela olhou para as mãos delas, ela enxergou sujeiras, ela enxergou alguém que não está em conformidade com aquilo que o Senhor está distribuindo esses dias. E para todos vocês que se enxergaram assim, eu te digo que você realmente não está servindo ao Senhor se você teve esse colapso, se você teve esse estralo aí de consciência. E se você não está servindo o Senhor no reino espiritual, você está servindo ao reino das trevas. Ah não, eu não tenho intenção. É exatamente sem intenção, porque tudo que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer convicção que você está fazendo para Ele. Se você tem dúvida, então quer dizer que você já está trabalhando ou enfraquecendo o reino de Deus. Hoje eu vejo demônios montados em pessoas denominadas cristãs, pessoas que conseguiram mergulhar no mundo religioso, mas não conseguiram mergulhar no reino de Deus.
com demônios sobre as costas delas, e andando e fazendo obras coisas que cristãos fazem, porém elas estão enfraquecidas, elas estão sem a alegria da salvação, elas estão sem o prazer da missão. E Deus está trazendo o tempo de convenção, porque é onde que Satanás tem mais trabalhado é dentro das famílias. E a família é um projeto de Deus, entenda isso. A família não é um projeto de um governo. A família não é o projeto de um povo que se reuniu e achou que não era bom ficar só, não. Foi Deus que olhou para o homem e viu que não era bom ficar só. E quando nós falamos de família, às vezes as pessoas se resumem apenas a ser mãe, apenas a ser pai. Se você é um filho, você já está no meio da família. Você já é parte da família. Se você é um irmão, você já é parte da família. Você tem que entender isso. E Deus te chamou para você vencer a batalha dentro da sua casa. Deus te chamou para você restabelecer pilares. Tem pessoas que dentro de casa que a morte está caminhando lá, querendo ceifar vidas. Ontem eu conversava com uma mulher que ela perdeu o filho, tem cerca de 1 ano e 8 meses aproximadamente. Um filho de 30 anos se suicidou. E essa mulher, ela carrega uma marca com ela muito grande, e outras marcas, aquilo foi um estopim. E ela é alguém fragilizada espiritualmente. Talvez você não entenda. Talvez você não chegou a níveis tão hostis. Em nome de Jesus você não vai chegar. Mas Deus está trazendo essa palavra nessa noite para que você ligue um botão de alerta dentro da sua casa, para que você entenda e você saiba pisar e saiba reconectar a sua casa com a casa de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo de número 4. Glória a Deus, aleluias. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estávamos aqui no culto de sexta-feira. O culto de quarta-feira foi muito bom, mas o de sexta foi muito melhor. E quando nós entramos no ambiente, nós viemos com a expectativa que domingo tem que ser melhor do que quarta e sexta, mas isso não depende do pregador. E Deus, Ele ministrou algo muito forte no meu coração aqui, na sexta-feira. Na verdade, Ele comunicou ao meu coração e eu liberei para algumas pessoas que estavam aqui na sexta. Antes de você aceitar a mensagem, você tem que aceitar o pregador no seu coração. Porque quando você aceita o pregador no seu coração, há naquele momento um relacionamento. E muitas pessoas não aceitam o pregador no coração dela, ela rejeita o pregador, então ela também não vai receber a palavra. Porque aquele que aceita o profeta na condição de profeta, ele recebe um galardão dos céus, amém? Então é por isso que às vezes você vai em ambiente, é tão mais fácil você ouvir a mensagem. Quanto mais quando você não conhece o pregador. Mas todos os pregadores são homens, você tem que entender isso. Todos nós temos uma parte ruim, uma parte difícil de lidar. Eu sou um cara muito chato e quem convive comigo sabe disso. E para conviver comigo tem que me amar muito, senão vai me rejeitar muito fácil. É muito fácil você vir aqui só pregando aos domingos em cima do púlpito e você fala: nossa, eu acho que a irmã Anne deu muita sorte em casar com um pastor. Você não sabe o que é um cara chato. Você precisa entender alguma coisa. Nós precisamos amar as pessoas conhecendo as coisas ruins dela. Nós estávamos conversando no monte essa semana e uma pessoa perguntou assim: como é que o pastor consegue amar algumas pessoas tão problemáticas, tão... Você vai entendendo que é gerado em nosso coração
o amor pelas almas das pessoas, independente de quem elas são e como elas são. Você tem que entender isso, que você é amado por alguém. Se você nunca ouviu isso de alguém, eu gostaria de falar do fundo do meu coração: eu te amo. Eu tenho uma responsabilidade espiritual por você. Você quer aprender a amar pessoas? Comece a dobrar seu joelho e pagar o preço por ela. Você não sabe quando alguém posta alguma coisa legal ou me fala que teve uma conquista, você não sabe qual é a alegria do meu coração, parece que foi eu que consegui aquilo. Você não sabe quando alguém fala pra mim alguma coisa triste, alguma coisa ruim de você, como fere o meu coração, como se fosse eu que estivesse sendo atingido. E essa é a conexão que você precisa entender. Nós precisamos entender aonde que nós estamos inseridos e por que é que nós estamos inseridos nesse reino de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Malaquias 4, a partir do verso 4. Quem achou, dá um glória a Deus aí para abalar alumínio. Aleluias, glória a Deus. Diz assim: lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para toda Israel, e Yahvé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o assustador dia do Senhor. Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Se você não tem um bom relacionamento com os seus pais, se você não tem um bom relacionamento com seus filhos, a sua casa é uma terra de desgraça. Ah, pastor, o meu pai já morreu, a minha mãe já morreu, eu não conheço os meus pais. Você já perdoou eles? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você. Você já perdoou eles? Tem coisas que nós temos que parar para pensar. Lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, é capítulo 18, diz que não tem como os pais comer uva verde e os filhos nascerem com dente desbotado. O que é que ele está falando? Ele está dizendo, não tem como os pais pecarem e o filho pagar pelo pecado do pai, amém? Mas existe uma maldição geracional. As consequências do pecado atingem a terceira e a quarta geração, assim diz o Senhor lá no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos. E nós precisamos entender algumas coisas. Eu tive a avó que, eu vim saber disso há pouco tempo, que a minha avó, antes de se converter, alguém que amava tanto Jesus, antes mexeu com o terreiro de macumba. E tem coisas que nós não entendemos. Sim, eu sei que ela se submeteu, eu sei que ela converteu o coração e a mente dela em tantas coisas. E uma vez ela me ensinou como é que tirava alguns demônios. Eu ainda sendo adolescente, eu não entendi por que minha avó sabe dessas coisas. Ela explicou como é que tirava um demônio assim, outro assim, outro assim. Porque existem alguns protocolos legais, que é coisa de maluco. Vamos orar? Coloca a tua Bíblia no teu assento aí. Ora pelo pregador. Aleluias. Não espere muito de mim, que eu não tenho muito para oferecer nessa noite. Isso é bom, porque eu sei o que vai vir do alto. Vai vir de Deus para com você. Deus preparou esse ambiente aqui. O ambiente de adoração nós preparamos para o Senhor. O ambiente de mensagem o Senhor prepara para nós. Porque Deus não precisa ouvir pregações, mas enquanto eu prego, se tiver um adorador, a conexão entre os céus e a terra. Então alguns aqui vai ser exortados e outros vão adorar. Mas eu quero que o corpo todo esteja em movimento nesse momento. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir.
aquele que era, que é e o que há de vir, aquele que era, que é e o que há de vir. Ah, como chegará o grande dia! Como chegará o grande dia! Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações, ó Pai. Ah, meu Deus, que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para paralisar o reino das trevas, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor entre aqui nesse ambiente e venha curar os corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando ao Senhor. Hoje vai ser uma pregação tramotina, corte rápido. Prometo ser bem breve hoje, bem sucinto. Mas eu quero que você pegue o âmago dessa mensagem. Eu quero que você pegue o tema central dessa mensagem. Eu tenho entendido que é difícil, mas eu tenho tentado pregar mais calmo, tenho tentado pregar um pouco mais devagar, para que vocês possam ouvir, entender, compreender, analisar e tomar decisões. Amém? Amém? Aqui no livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, no Velho Testamento, iria passar agora um período sem Deus falar, chamado período Vou falar línguas estranhas quando o irmão erra. Neotestamentário, obrigado, irmã Grace. E Deus iria ficar 400 anos sem falar, mas ele termina o livro de Malaquias praticamente falando isso aqui. Praticamente falando esse texto tão importante para nós, e muitas das vezes nós passamos por ele batido. Quem gosta do livro de Malaquias aqui, dá um glória a Deus bem forte. Nós temos um certo preconceito quando fala, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Diz-me oferta, meu Deus. Há uma riqueza no livro de Malaquias. Há uma riqueza muito grande. E se você tem problema quando se fala de dinheiro, quer dizer que você tem algum senhor aí muito grande e não é Jesus. Sexta-feira eu falei aqui sobre você dar adoração a Deus, sabe por quê? O dinheiro ele não vem de você, foi Deus que te entregou, foi Deus que te deu, amém? Então, na verdade, quando você dá um dízimo, quando você dá uma oferta, você está pegando, é como aquele filho que pega o dinheiro do pai para poder comprar um presente para o pai. Mas a adoração não, a adoração ela é genuína, a adoração ela sai de nós. A adoração ela sai de mim e de você, é por isso que Deus gosta tanto quando nós o adoramos, porque é algo singelo, é algo verdadeiro, é algo de dentro para fora. Eu não sei se você tem noção de adoração. Adoração não é você cantar música, adoração não é você falar um versículo, adoração é você conseguir entender que Deus ele está no ambiente e conseguir contemplar a majestade dele, glorificar e dar toda a honra devida a ele. Porque quando nós não conhecemos Deus, nós não reconhecemos ele dentro do ambiente. É como se eu falasse aqui, olha, o Michael Jordan está aqui conosco. Poucas pessoas sabem qual é a fisionomia do Michael Jordan. Mas é uma estrela, é alguém famoso nos Estados Unidos, alguém que joga basquete. E vocês vão ficar, quem será o Michael Jordan? O que será que ele faz? Se eu falar, olha, gente, está aqui conosco, vamos ver lá uma estrela aí, o pregador Luiz Hermínio. O pregador Luiz Hermínio está aqui conosco hoje. Olha que bênção, glória a Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando você conhece a pessoa, vamos dizer, proeminente dentro do ambiente, você vai saber que ele está ali, você vai querer a atenção dele por algum motivo, por alguma coisa. Quando você não conhece Deus, ele chega no ambiente que você está, você não vai conseguir contemplar ele naquele ambiente. Você não vai conseguir sentir o perfume dele, você não vai conseguir sentir o peso do poder da glória dele. E nós precisamos estar sensíveis esses dias para nós entendermos. Nós não precisamos de muito para entender que Deus ele está no ambiente. Na verdade, Deus ele está em todos os lugares, mas a manifestação do poder dele só é dada quando você reconhece que ele está e você começa a adorá-lo. Amém? Essa é a total diferença. E aqui no livro de Malaquias, quando nós lemos, a Bíblia está falando que o povo ele estava em cativeiro, 70 anos em cativeiro.
Eles agora pegou alguns costumes, eles aprenderam a adorar a Dagon, aprenderam a adorar a Baal, aprenderam a adorar deuses da Babilônia. E eles estavam tanto perdidos, Deus estava sem falar nada. E agora, Deus traz uma nova geração e diz que essa nova geração vai ensinar os pais dele a adorar. Está dizendo que ele vai ensinar os pais dele a adorar de verdade, verdadeiramente. Igreja, se você entender o que Deus quer fazer com essa geração, você vai entender que muitos protocolos irão ser quebrados. Se você entender o que você está carregando, o que você tem para poder oferecer esses dias, você vai ver os seus pais caindo com algumas religiosidades que eles aprenderam nas décadas passadas. Se os pais entenderem os filhos que têm, vai começar também agora a ensinar a eles qual é a verdadeira adoração que eles aprenderam lá atrás também. E é isso que nós precisamos entender e aprender. Quando a Bíblia diz que enviaria o profeta Elias, a Bíblia não está falando de reencarnação. A Bíblia não está dizendo que Elias reencarnaria, não. Mas a Bíblia está dizendo que mandaria um espírito. Quem é essa pessoa que veio com esse espírito? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 1. Você tem que entender que as nossas escolhas afetam a nossa geração. Você tem que entender que todas as suas escolhas ela tem afetado a sua geração. Ela vai afetar os seus filhos. Mas eu não tenho filhos, eu não pretendo ter filhos. Você não, mas Deus ele tem projetos e propósitos. Amém? Pai é só aquele que gera? Não, pai é aquele que cuida. Se você divide o lar com alguém e esse alguém tem mais um filho, você agora se torna mãe, você agora se torna o pai, você tem uma responsabilidade espiritual sobre essa criança, sobre esse adolescente, sobre esse jovem, seja lá quem for. E quando estiver dividindo o teto, você tem uma autoridade espiritual sobre essas pessoas. E é por isso que você tem que gastar um tempo. Se seu sobrinho veio morar com você, agora você tem uma autoridade espiritual sobre essa pessoa. Você precisa entender no que é que você está envolvido. Toda decisão que você toma, ela gera consequências, seja boas ou ruins. Amém? Diz assim, Lucas 16, 1:16. Glória a Deus. E conduzirá muito dos filhos de Israel a convenção ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais e seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. De quem aqui no capítulo 1 a Bíblia está se falando? A Bíblia está falando de João Batista. João Batista é aquele cara que vem diferenciado, vem falando a língua diferenciada. Ele vem comendo coisas que aquele povo daquela época não comia. Ele vem vestido até como o próprio Elias, certo? E ele vem falando diferente, ele vem reestabelecendo. Por quê? No tempo de Elias era um tempo onde que os pais e os filhos estavam em guerra. E quando tem essa guerra, essa polarização de geração, não há entendimento. Eu gostaria de perguntar se você sabe quem é o melhor amigo do seu filho. Se você sabe quem é a melhor amiga da sua filha. Eu gostaria de perguntar se você entende qual é o processo que a sua filha está passando, que o seu filho está passando. Se ele precisa da sua ajuda. Às vezes o pai ele diz, não, as filhas quem cria é a minha mulher, e os homens quem cria sou eu. Não, tem uma responsabilidade dupla. Porque a menina que não tem, a filha, a mulher que não tem o carinho do pai, ela sempre vai ter a necessidade de sentir o abraço do pai. E muitas das vezes lá futuramente ela vai ter relação com vários homens, querendo o abraço do pai no psicológico dela. O pai que não consegue abraçar a sua filha, o molestador ele consegue.
O estuprador, ele consegue, ele vem com palavras, ele vem elogiando o cabelo, ele vem dando o carinho e o afeto que a filha não tem em casa, ou que o filho não tem em casa. Porque ele vai ter uma falsa imagem paterna, até que ele consiga fazer aquilo que ele quer. Igreja, você precisa entender a responsabilidade que você tem sobre a criança que tem lá na sua casa. Você sabe qual é a função hoje mais importante aqui dentro da igreja? Deus falou isso no meu coração enquanto eu montava essa mensagem hoje à tarde. É cuidar das crianças. É o futuro da nossa nação, é o futuro da nossa geração. E é o que menos as pessoas querem fazer aqui dentro desse ministério, é se envolver com crianças. Sabe por que eu te digo isso? Porque eu não esqueço das aulas quando eu era criança, quando eu ia no cultinho. O que eu não esqueço o nome das minhas tias quando eu era criança, quando eu ia no cultinho. A primeira música que eu aprendi, como eu aprendi. E quando eu estava lá no mundo, muitas das vezes perdido, jogado entre as latinhas e entre uma droga e outra. Eu lembrava, era um homenzinho torto andando numa casa torta e tinha uma vida torta. Eu falava, cara, eu estou todo torto. Porque Deus, ele usa os mínimos detalhes das coisas para nos lembrar que nós não somos aquilo que nós estamos sendo agora, mas nós somos o que Ele nos criou para nós sermos. Hoje eu recebi, olha, ontem à noite, coisa de doido. Eu comecei a montar essa pregação, na verdade, ontem à noite. Só que eu monto a mensagem e não escrevo nada. E o que eu escrevi foi bem pouco aqui, para ser bem sincero para você. E de madrugada uma pessoa mandou uma mensagem, e a mensagem falava justamente sobre isso. Sobre essa nova geração que os pais hoje em dia não querem dar atenção devida para os filhos. O que é que ele faz? Ele pega e dá um celular. Às vezes a tecnologia do celular que os filhos têm é melhor do que a dos pais. Porque ele quer ficar em paz assistindo o programa dele, ele quer ficar em paz fazendo as coisas que ele tinha costume antes de ser pai. Você tem que entender que quando você recebeu essa missão da parte de Deus, as coisas vão ter que ser mudadas dentro da sua casa. Tem pessoas que perguntam, pastor, por que você não é pai ainda? Não sou pai ainda porque eu ainda não tenho essa maturidade ainda. No momento certo e devido, Deus vai me entregar. Eu vou falar para vocês, ano passado a minha esposa, ela estava grávida. E ela perdeu o bebê no 3º mês, eu vou falar isso para vocês. E sabe qual foi o dia? Foi um dia que eu cheguei atrasado aqui, para poder dar aula para vocês sobre inteligência emocional. Você lembra? Foi naquele dia que eu recebi a notícia. Eu saí de dentro do médico e vim aqui para poder pregar para vocês sobre inteligência emocional. Vocês têm que entender algumas coisas, igreja, por que é que nós estamos passando e o que é que nós estamos passando. Nós temos que entender quais são as maldições. Foi daí que eu entendi que se ela perdeu aquele filho é porque havia uma maldição, ou seja, da minha parte ou da parte dela, da parte da minha família ou da parte da família dela. E agora nós começamos a reconstruir isso e começamos a olhar e analisar algumas coisas. Você precisa entender o que é que está se passando. Nada é à toa, igreja, por favor, por favor. Nada é à toa, nada é por acaso. Aonde é que você está inserido? Não é só vir à igreja, não é só estar na igreja, é você ser igreja. E nós conseguimos entender os mínimos detalhes das coisas. É isso que eu estou pedindo muito, Deus, dá esclarecimento. É por isso que eu tenho falado muito sobre você entender. Porque a minha maior oração sobre a igreja, Deus, dá discernimento para aquela igreja. Dá luz, dá intrepidez. Dá noção espiritual para aquele povo. Não é sobre você apenas vir aqui em um culto qualquer e você... meu Deus, o culto hoje foi fraco, Deus não falou comigo. Para de ficar só querendo receber coisa de Deus. Deus sempre está te dando algo. Mas venha oferecer alguma coisa para Deus, por favor. Venha entregar uma adoração digna para Ele, a adoração que Ele precisa. A adoração que Ele precisa não, a adoração que Ele merece. Como Ele merece. E aí os pais, como eles não querem essa responsabilidade, eles deixam o filho fazer o que quiser e como quiser.
Ah, eu vou na casa da amiga. Não liga para conferir se ele realmente está na casa da amiga. Porque filhos nasceram para ter limite. Enquanto você está embaixo do teto dos seus pais, você tem que ter limite, porque você ainda não sabe o que você quer para você. A psicologia diz que de 1 a 2 anos, todas as crianças são iguais. Fala papai, mamãe, aprende a andar. Umas são mais espertinhas do que a outra, porque do temperamento, um é sanguíneo, o outro é fleumático, o outro é colérico. Ah, porque o meu filho é super, ultra power inteligente. Não, o seu filho é igual a todos. Você tem um amor maior por ele, por isso que você enxerga ele mais especial que os outros. Quando chega de 5 a 7 anos, os pais são os super-heróis. Os pais são as melhores pessoas do mundo e os mais confiáveis. Quando chega de 11 a 15 anos, os pais são burros e não sabem de nada. Não tem poder nem disposição para poder dar opinião na vida deles. Agora você imagina um pai e uma mãe que mudou toda a sua vida porque vivia muito bem antes de você nascer. Você tem que entender isso. Os seus pais estavam muito bem antes de vocês nascerem, antes de nós nascermos. E aí eles agora mudam toda a estrutura financeira da vida deles, perdem noite, entrega salários. Você sabe que é seu pai trabalhar igual um cavalo para poder te dar uma roupa mais bonita para você mostrar para as suas amigas ou para os seus amigos? Sofrer para poder te dar um videogame, ou seja lá o que for. Talvez você não teve isso na sua infância, mas se seu pai tinha condição, talvez ele daria sim. Não sei quem eram os seus pais. E aí quando chega a uma determinada idade, você levanta o nariz e diz que você não tem, que os seus pais não têm poder sobre você. Cresce o narizinho e diz que você é dona da sua vida, que você é dono da sua vida. Por favor, não acarrete maldições sobre sua casa, sobre você, sobre seu futuro. Hoje, quando eu vivo qualquer coisa ruim, eu lembro de uma teimosia que eu fiz para minha mãe e eu peço perdão para Deus naquele momento. Dependendo da gravidade, eu ligo para minha mãe pedindo perdão para ela ainda. Porque vai chegar o dia da maturidade e você vai entender. E quando passa essa idade de 12, 15 anos, até chegar a 18, você acha que você é dono da vida, que você nasceu para ser livre, para você fazer o que você quiser, como se a vida não houvesse nenhuma consequência. Porque você acha que você tem direito. Você tem direito, mas você tem deveres também. E os deveres são mais importantes do que os seus direitos. Tem que entender isso. Porque os deveres vão fazer com que você cresça. E a psicologia diz que quando chega a 21 anos de idade, agora é dado um certo grau de maturidade. Um certo grau de maturidade. E quando até chegar aos 30 anos, vai tendo experiências. E chega agora na sua maturidade natural, na sua maior maturidade. E o que vem daí para frente é a experiência. É por isso que na época dos judeus, o homem só se tornava homem depois dos 30 anos de idade. É por isso que Jesus esperou chegar aos 30 anos para ele começar o ministério dele, para saber o que realmente ele queria da vida dele. E agora, pessoas acham que são salvas porque o pai dela é cristão. Você acha que o seu filho vai ser salvo porque você vem à igreja? Você acha que o seu filho vai ser salvo porque você ora por ele apenas? Não. Você tem uma influência sobre eles. Você tem um poder sobre eles. Deus não tem netos. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Deus não tem netos. É as pessoas que têm que entender, converter a mentalidade dela, converter o coração dela e começar a seguir a Jesus, os preceitos e as missões que Ele colocou para nós. E a Bíblia diz que quando, através da boca do profeta Malaquias, que Deus enviaria um profeta, e esse profeta era Elias, esse profeta era João Batista. Lembrando do tempo de Elias, porque Elias foi um cara, um tisbista. Ele entrou na Bíblia, parece que não é ninguém sabe qual era a função do pai de Elias. Tisbita só entra no mapa porque de Elias, porque das decisões que ele tomou e o que ele decidiu a fazer. E ele chega em um período onde que o rei tinha esquecido aquilo que o Senhor tinha entregado na mão dele. O rei era Acabe, e o rei agora, ele era totalmente dominado pela mulher dele.
Quem era a mulher de Acabe? Quem lembra? Jezebel. E Jezebel era alguém que tinha uma influência maligna. Mulheres, eu gostaria de perguntar a vocês que são casadas: você tem um espírito de Jezebel na sua casa ou não? O que é um espírito de Jezebel? O espírito de Jezebel é toda mulher que manda no marido. E tem mulheres que mandam porque é autoritária. O temperamento dela vai ajudar isso. E tem outras que mandam com chantagens emocionais. Eu conheço homens escravos de mulheres porque ele não quer uma briga e ele acaba se tornando escravo. Ela fala, ele atende a cata rápido apenas para não ter uma briga na casa dele. Só que isso acaba tirando a autoridade que Deus deu para o homem na casa dele, e esse lar se torna um lar desregrado. Tem lares que o homem ele é ponta firme, ele é forte, ele fala o que tem que ser falado, mas no fundo o que acata é a ideia da mulher. Porque ele tem medo de que tipo de mulher, de que tipo de escândalo, que tipo de consequência ela vai trazer naquele ambiente. Você quer saber que tipo de mulher você vai ter? Você que ainda é solteiro, você que está casado, o problema é teu. Procure saber como ela é com o pai dela. Procure saber como ela é com o pai dela. Ah, você que tem um grande problema com seu pai, a mensagem é exatamente isso para você. Converta o seu coração. Converta o seu coração ao Senhor para que o seu pai converta o coração dele ao seu coração. Você é a influência, você é um pilar dentro da sua casa. Você tem uma responsabilidade espiritual, entenda isso. Você não vai ganhar o seu pai falando versículos, falando palavras difíceis da Bíblia, não. É no poder da influência. Que influência é essa? Influência espiritual. É desatando os nós. É quebrando os mínimos detalhes. É você dando um exemplo de uma boa filha, de um bom filho. Igreja, por favor, aprenda a dar limite, aprenda a colocar limite dentro da sua casa. Você está criando monstros e você não está entendendo o que é que está acontecendo. Por favor, pare de deixar Felipe Neto educar o seu filho. Por favor, pare de deixar o YouTube ensinar o seu filho quem ele deve ser e o que ele deve ser. A autoridade está com você. Deus confiou a você esse filho. Deus confiou a você esse pai, essa mãe. A Bíblia diz no livro de Atos que Deus escolheu os pais e os filhos e o tempo para nós nascermos. Não foi apenas um ato, entenda, homens, o ser humano não tem capacidade de fazer outros humanos, não, é Deus que dá essa autoridade. Os humanos fazem sexo e Deus derrama um espírito dos céus dentro desse útero. Você tem que entender que você não nasceu por acaso, não foi algo mal planejado, não, Deus planejou, Deus arquitetou você, para você entender esse propósito e impulsionar, começar a mudar essa geração, começar a liberar poder sobre essa geração. Deixa de destravar as coisas aí, senta com o seu filho, conversa, senta com seus pais, conversa. Pede perdão a eles as coisas mal feitas que você fez lá atrás. Você sabe qual é? Quando chega a pior parte dos filhos para com os pais, é quando os pais sabem que o filho está em um erro muito grande. Seja lá nas drogas, ou na prostituição, ou no homossexualismo, e ele não quer enxergar, ele não quer conversar sobre aquele assunto, tipo, não, meu filho não. O reino das trevas, ele impera nesses momentos. É exatamente nesse momento que você tem que chamar e conversar. Por favor, se você tiver só religião para você oferecer, você para e você volta para os pés de Jesus e queira aprender com ele as coisas do reino. Porque o que vai destravar seu filho não vai ser um versículo, o que vai destravar os seus pais não é um versículo, não. Tem que ser a conexão do reino de Deus com esse reino aqui na terra. Tem que ser os dois se alinharem.
e chegar exatamente no plano perfeito. Porque Deus quer filhos que Ele possa usar. Deus quer os seus filhos ao ponto que Ele possa usar. Deus, Ele quer pais que Ele possa usar. Nós temos uma influência sobre essa sociedade. Uma sociedade perdida, corrupta. Uma sociedade que não sabe sentir a dor do próximo. Uma sociedade que aprendeu mais a amar os animais do que as pessoas. E eu amo os animais. Mas eu não posso colocar o valor de uma vida de um animal maior do que a vida de um ser semelhante a mim, semelhante à imagem de Deus. Pessoas que não conseguem dar um carinho devido aos seus filhos, mas dar um carinho para aquele animal como se fosse a última coisa da vida, como se aquele animal conhecesse. É o único que me entende. Se o animal te conhecesse como você era, ele nem falava com você. É por isso que você gosta tanto dele, porque é o único que não reclama de volta. É o único que não fala as verdades que você precisa ouvir. Então você vê pessoas investindo nos pets da vida. Dinheiros e mais dinheiros e... Cara, como assim? Essa sociedade aprendeu a investir em duas coisas: em animais e em velórios. Porque ela não tem um coração grato com pessoas vivas que dividem o ambiente com elas. Pessoas é igual a problemas. Problemas é igual você entender. Entender é igual você amar. Por favor, para de tentar mudar as pessoas para que seja mais compacta a sua linha de convívio. Começa a respeitar as diferenças das pessoas. Mas ela é problemática, mas você também é. Mas ela é assim, você também é. Nós somos humanos. No dia que tu for perfeito, Deus vai te puxar assim, ó, pro céu, que você nem vai ver na hora. Só que nós gostamos de agregar os valores. Aquele que tem um papo mais ou menos parecido com o meu, esse eu estou próximo. Porque hoje as pessoas, elas amam ideias, elas não amam mais outras pessoas. Na Bíblia diz que nos últimos dias seria dia de guerra, nação contra nação. Hoje as pessoas, elas amam as outras pessoas de acordo com o político que ela vota. Hoje as pessoas amam as outras pessoas de acordo com as condições financeiras. Ei, por favor, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, vamos amadurecer. Dentro dessa carcaça aí, dessa pessoa que está no seu lado, daquela pessoa que está dando trabalho para você, Deus ama aquela pessoa igual Ele te ama. Deus não te ama mais e não te ama menos do que a pessoa que você mais detesta na sua vida. Essa pessoa mesmo que o Espírito Santo lembrou agora na sua cabeça. Começa a destravar coisas aí. Começa a destravar esse território espiritual. Seja livre de pessoas, porque quando você carrega ódio, quando você guarda rancor de outra pessoa, é como se você estivesse tomando veneno, querendo que outra pessoa morra. Vamos destravar, vamos se alegrar pelas conquistas das pessoas que se dizem ser nossas inimigas até que chegue a nossa vez. Vamos amadurecer que nós vamos ficar bem melhor. Para de ficar dodói porque fulano de tal conseguiu e você não. Para de começar a ficar dodói porque parece que a vida de alguém está dando certo e a sua errada. Para de ter comparação, porque toda comparação gera competição, e toda competição gera separação, e toda separação gera falta de amor. Vamos aprender, igreja. Vamos amadurecer. É nessa hora que você fala, glória a Deus. Cadê os crentes? Aleluia. Igreja, essas mensagens doem mais em mim do que em você. Você não tem nem noção. Mas é preciso, é necessário para nós avançarmos como igreja nessa cidade. E antigamente eu sonhava assim, sabe? Vamos ter uma catedral, uma mega igreja em alumínio. Igreja, eu não estou dando conta de vocês. O que eu quero com a igreja maior? Me diz. Não estou dando conta de vocês. Tem gente aqui que não quer nada com Deus ainda. Eu tenho uma responsabilidade com vocês primeiro. Quando vocês estiverem preparados, Deus vai mandar mais pessoas. Entenda isso. E é vocês que vão cuidar. Entenda isso. Eu não consigo me enxergar velhinho aqui em alumínio. Não, eu tenho certeza e convicção disso, que eu estou aqui durante um tempo.
Eu falei que seria 5 anos. Estamos quase lá, igreja. Esse ano nós fazemos 4. Aí ano que vem, não sei. Quem vai ficar no seu lugar, não sei. Não tenho ideia e nem tem ninguém preparado ainda. Durante esse período Deus está preparando. E se você não se preparar nem querer, Deus vai mandar outro mais capacitado e um melhor que eu. Entenda isso. Se você não quiser, mas se você quiser, você querer essa responsabilidade espiritual com a irmã Cicrana, a irmã Juricreude, cheia de problema, não gosta de ninguém, mal amada, você vai ter que amar ela também igual eu amo. Você vai ter que amar ele também igual eu amo. Vamos destravar, igreja. Vamos destravar, vamos. Vamos destravar. Vamos destravar, vamos avançar. Vamos erguer, vamos para frente. Eu não conheço ninguém mais problemático do que eu. Sabe, porque enquanto eu estiver enxergando isso, eu não vou conseguir entender alguém mais problemático. Vou ficar sempre achando que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. E a psicologia diz que tudo aquilo que você odeia em uma pessoa, você tem 99,9% de ter o mesmo problema que ela. Já ouviu aquele ditado popular, 2 bicudos não se beijam? Pessoa já bate aquela análise já na outra, sou igual. Ou então quando a pessoa tem um espírito de manipulador, ela tem algumas pessoas que ela sabe que ela não vai conseguir manipular, então ela vai começar a criar um grupo de pessoas para ficar contra aquela pessoa. E quem são os manipuladores? São pessoas que já sofreram demais e não souberam lidar com aquilo. Em vez de transformar e ter um coração arrependido, ela se tornou um coração orgulhoso e egoísta que não aceita perder para mais ninguém. Você é uma pessoa difícil de lidar? Você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa compreensível? Você consegue se colocar no lugar do próximo? Se colocar no lugar do próximo não quer dizer que você tem a fórmula para essa pessoa conseguir resolver o problema da vida dela. Eu já sei como é que ela resolve o problema da vida dela. Aí você vai lá e fala, a pessoa não aceita. Aí você vai lá e já rejeita aquela pessoa. Eu tentei ajudar, ela não quis. Só se afaste de pessoas quando ela te fizer um mal muito grande, ao ponto de você não conseguir viver bem próximo a essa pessoa. Mas mesmo assim, Deus dá graça algumas vezes. Teve uma pessoa que eu falei, Deus, se vir dilacerado, passado por cima do carro, eu não vou conseguir mais ajudar essa pessoa, porque o problema que ela arrumou para mim foi muito grande. Quando bate na porta eu não consigo, igreja. Eu não consigo, oh meu Deus do céu. Vamos lá, né? Sobrou um pedacinho aqui sem ter uma faca encravada. Você vai lá e entra de novo nessa batalha, nessa guerra. Algumas pessoas entendem no meio disso tudo e começam a dar resposta. Eu não quero que você dê resposta na igreja. Eu não quero que você, agora ele é um membro batista. Não, não é isso. Estou falando sobre você se conectar ao reino de Deus. Tem pessoas que participou dessa igreja que teve que ir embora e manda mensagem para mim de vez em quando chorando, com saudade de vocês, com saudade de nós. Igreja, vamos ter um coração mais grato. Eu desafio a você ir em qualquer outra igreja aqui em Alumínio com que tenha uma igreja pregando o que a gente prega aqui com tanta veracidade. Se você encontrar aqui em Alumínio, vamos fechar essa daqui, vamos lá congregar com eles, que eu não tenho problema com isso. Amém? Eu não tenho problema com isso, eu sei o que é que eu lanço para vocês. Eu não fico assim, o que seria legal pregar hoje, não. No dia que eu venho que não tem uma palavra para me pregar, eu fico com medo, falo, Deus vai mandar algum pregador. Deus vai mandar um pregador, porque eu não quero vir aqui apenas liberar uma mensagem que eu aprendi um dia no seminário para vocês, não. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês é para ser virada a uma chave. Cada vez que eu venho pregar aqui é como se fosse a última mensagem que eu estou pregando. Como se amanhã eu tivesse que ir embora ou se eu fosse morrer. Porque pessoas vão sair daqui, eu não sei quanto tempo vocês vão viver. Quem garante que você vai viver mais uma semana? Quem garante que você vai viver mais 50 anos? Quem garante que você vai viver mais 1 hora? Nós estamos aqui há 4 anos e nós só perdemos 2 pessoas que eu me lembre agora. Foi a Dita e foi a irmã Ivone. E a Dita, ela tinha um coração inocente.
Então eu não tive que me preocupar com que palavra eu estava dando para ela. Mas na hora que a irmã Ivone faleceu, falei, meu Deus, que tipo de pastor eu fui? E sabe o que é você deitar na cama e você ter uma consciência tranquila de saber que você fez a sua missão com amor, louvor e com excelência? Ter certeza do conteúdo que foi aplicado, que foi enviado, e do tanto que aquela mulher cresceu e amadureceu. Ela era cega e vinha aqui participar das aulas de teologia. Enquanto você está aí com seus 2 olhos, mas você está ocupado demais, tem muitas desculpas para você não aprender. Eu não gosto disso. Não é o que você gosta. O que você gosta mesmo é do pecado que te fere, que te mata. Não é sobre o que nós gostamos, é sobre o que nós precisamos. Deus não criou você para você ser feliz, entenda isso. Deus não criou para você ser uma pessoa feliz. Deus criou para você ser uma pessoa obediente. E a consequência da felicidade vem sobre a sua casa, vem sobre você, porque você se realiza quando você obedece a Ele. Sabe por que você é uma pessoa triste, uma pessoa infeliz? Porque você é alguém desobediente às vontades de Deus para você. Mas eu, o mais nada. Deus quer por inteiro. Deus não quer apenas uma área sua. Deus quer você servindo em todo. Gente, tem cura aí dentro de você, tem louvores aí dentro de você. Dá a oportunidade de Deus revelar para você o que Ele quer de você. Dá a oportunidade e permanece. Dá a oportunidade e permanece no centro da vontade dEle. Quanto tempo você consegue ser fiel a Deus? Tem pessoas que é fiel durante uma semana, tem outro que é fiel só na hora do culto. Na hora que sai dali, eu sou crente, mas eu não sou besta. Nem vem. Eu atropelo mesmo. Vamos ver o que Deus tem guardado para nós. Vamos ver o que Deus está esses dias protegendo e colocando em um lugar bem guardadinho para nós. Quando Elias deu a devida resposta para Deus, meu Deus, ora vou. Ele foi para um ribeiro chamado Querite, certo? Querite. E ali ele ficou. Quem foi que trouxe a comida para ele? Os corvos. Era picanha assada? Não, era carne crua. Ele teve que ficar ali. Quando terminou aquilo ali, o que foi que ele teve que fazer? Ele teve que ir para Sarepta. Uma viúva agora, ele teve que pedir comida à viúva. O último punhado de farinha, ele teve que pedir para ele. E agora comer apenas pão durante o período. Quando acaba aquilo ali, ele sobe para uma montanha pregar contra o povo de Israel. E ele já chega confrontando o povo. Até quando vocês irão ficar pensando entre 2 pensamentos? Até quando vocês irão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Essa era a mensagem dele, essa é a mensagem de João Batista. E essa é a mensagem para você nessa noite. Até quando você vai ficar pensando em 2 pensamentos? Você vai ficar preso entre 2 pensamentos? Se não der certo, eu volto para Jesus. Se der certo, eu fico um tempo fora. Depois ele vai lá e me restitui. Daqui a pouco. Eu conheço uma pessoa que falou bem assim. Uma vez ele estava muito doido para ir para uma festa de carnaval. Ele falou bem assim: olha, na porta do carnaval, assim, na entrada do carnaval, ele falou bem assim: Senhor, vou te pedir licença, eu quero apenas alguns minutinhos. Essa aqui é a última festa que eu vou curtir. Deixa teu espírito aqui, mas eu volto. Chegando lá, ele recebeu um tiro de uma bala perdida de 2 caras que tinha uma confusão lá. Ele recebeu um tiro bem na cabeça. Será que esse homem teve oportunidade? Eu te pergunto, onde você tem deixado o Espírito de Deus para você viver a sua vida? Que tipo de atenção você tem dado, você tem entregado para os seus filhos? Tinha um garoto que ele tinha um pai que era muito ocupado. Ele fazia de tudo para chamar a atenção do pai dele. E um dia ele, precisando muito conversar com o pai dele, fala: pai, por favor, deixa eu conversar com o senhor. Meu filho, eu estou ocupado. E ele falou: realmente, pai, o senhor está muito ocupado. O senhor trabalha em uma empresa muito grande. E o senhor tem muitas coisas, muitos relatórios para entregar. E ele sai. Passa-se quase 3 meses depois daquela conversa. O pai dele chega um dia assim, do trabalho, ele dá aquele sorrisão para o pai dele e fala: meu pai estava te esperando, eu tenho uma surpresa para o senhor. Ele estava abraçado com 3
3 latinhas de leite, cheia de moedas, cheia de dinheiro. E ele falava assim: meu pai, eu consegui lavar o carro do vizinho, cortei a grama, pedi dinheiro a alguns tio meu, e eu vou conseguir pagar 2 horas para o senhor pode brincar comigo? Você está entendendo o nível de ocupação que as pessoas têm muitas das vezes para dar atenção para alguém? Pessoas que não conseguem ter nenhum diálogo. E brincar com o seu filho, apenas fazer piadas, isso não é ter uma intimidade. Isso não é você conhecer eles. Não. Talvez você foi criado com os pais que não souberam te dar carinho, não souberam te dar afeto pela forma que eles aprenderam, como eles aprenderam. E você hoje, com o entendimento, conhecimento que você tem, você está caminhando para o mesmo erro com os seus filhos. Por favor, destrói, quebra isso. Seja alguém atencioso, seja alguém que dá amor, para que esse ciclo seja quebrado e a próxima geração dos seus filhos, dos seus netos, seja alguém que tem um bom relacionamento. Uma casa de adoração, uma casa de louvor. São 2 extremos, igreja. São aqueles que não conseguem dar atenção e não conseguem dar amor, e são outros que são bobos demais na mão dos filhos. Existe uma balança, um limite. Eu não sei vocês mas no meu tempo, nunca pensei em falar isso. No meu tempo, quando você ia nos comércios, na quitanda, sei lá como é o nome, na mercearia, me dá 2 quilos de jabá. 2 quilos de jabá é muita coisa. Me dá meio quilo de jabá. Aí que fazia lá? Pegava lá, como é o nome daquela venda grande que tinha lá, Naldinho, lá em Taboquinhas lá. Tinha lá um cara lá. Ele pegava aqueles pezinhos que tinha e colocava do outro lado da balança, de equivalente a meio quilo, até que a balança chegasse em um equilíbrio. Qual é o nosso peso do outro lado hoje? É a palavra do Senhor. O que Deus fala sobre esse assunto? Como Deus fala sobre isso? Como é que você vai aprender? Você vai saber memorizar a Bíblia toda ou não? Eu não consegui memorizar a Bíblia toda, mas se você falar um versículo que não tem na Bíblia, na hora eu digo: isso aí não tem na Bíblia. Porque eu conheço o autor da Bíblia e eu sei que isso vai contra a palavra dele. Você pode falar a hora que for. Qualquer versículo, eu digo na hora: não existe esse versículo. Você pode falar parecido, eu falar: não é assim. Sabe por que existe um relacionamento entre eu e o autor da Bíblia? Esse autor da Bíblia também quer ter um relacionamento com você. Esse autor da Bíblia também quer ter um relacionamento de verdade com você. Um relacionamento genuíno, para a coisa ser destravada dentro de você, para a coisa ser aberta, para que o céu abra na sua direção. E para nós encerrarmos, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui só para dar abrir um leque para outra mensagem, então vamos deixar aqui. Quando Elias ele termina de fazer todas essas coisas, quando ele termina de confrontar aquele povo, ele profetiza, e a Bíblia diz que chove, porque ele tinha profetizado primeiro e não choveu. Então ele profetiza de novo, depois que ele vence todo aquele povo, mata 850 profetas, manda matar a fio de espada. Ele desce, quando ele desce, que ele chega lá embaixo, Jezebel vai ao encontro dele, manda uma mensagem para ele dizendo que ele iria ser morto naquele outro dia. Elias ele fica muito triste, depois dele ter passado tudo aquilo, ele fica muito triste ao nível dele querer se esconder, dele correr de Deus. Ei, por favor, não importa qual é a fase que você está passando, para de correr de Deus. Para de querer fugir de Deus, para de querer lutar contra Deus. Você não vai vencer essa luta, você não vai vencer essa batalha. Tenha essa consciência nessa noite. Você não vai conseguir vencer essa batalha contra Deus. Se renda, se entregue, por favor. Como é que você se entrega? Quando você se arrepende. Essa é a palavra, a mensagem. A cruz, não existe nada automático na cruz. Jesus morreu na cruz e o mundo todo está salvo, amém? Não, as pessoas têm que ir, as pessoas têm que se ativar, as pessoas têm que querer, as pessoas têm que sacrificar-se de algumas coisas, têm que abrir mão de algumas coisas. Você quer poder? Não é com sacrifício que você vai receber poder, é com abnegação, é com abrir mão. O que é que te trava? O que é tão difícil? Baixa sua fronte nesse momento, baixa sua cabeça.
que é tão difícil para você conseguir chegar a ter um relacionamento com Jesus? Pensa nesse momento. O que é que te impede? O que é que te trava? Toda vez que você chega nessa página para ser virado, essa página pesa ao nível de você não conseguir dobrá-la. Isso é financeiro? Isso é emocional? Ou isso é físico? É o dinheiro? É uma paixão? Ou é alguma coisa física que você tem? Alguma doença? Alguma coisa do tipo? Eu quero liberar sobre vocês uma libertação. Quero liberar sobre vocês uma força para você conseguir avançar, para que o coração dos pais seja convertido através de você, para que o coração dos filhos seja convertido através de você, para que a verdadeira essência volte na sua casa. Aquele sonho que o Senhor colocou um dia no seu coração, Ele quer realizar, Ele quer concretizar, e Ele está esperando de você isso. É de você, está tudo preparado nos céus. Está tudo preparado nos céus. Os anjos já têm autoridade. Só está esperando uma resposta sua, porque a resposta de Deus Ele já tem, mas eles precisam de uma resposta permanente. Não é apenas uma resposta para essa fase, tem muitas outras fases para você passar e alcançar. Fica de pé, vamos orar juntos. Tente ser uma pessoa melhor. Tente não seja uma pessoa melhor, por favor. Mesmo às vezes parecendo tão difícil. Você já tentou tantas vezes, mas parece que você quebra a cara e você volta sendo a mesma pessoa, porque essa pessoa te protege de algumas coisas. Essa pessoa que você se tornou hoje te protege de pessoas más, ruins às vezes, mas também elas afastam as boas. Talvez você não está entendendo. Talvez você não está entendendo. Seja reconstruído pelo Espírito Santo. Tem que haver uma regeneração. Tem que haver uma transformação de verdade. Eu sei que você está ansiando por Jesus esses dias. Eu sei que você está querendo Jesus. Eu sei que você já sabe que só Jesus pode transformar e mudar essa causa. Isso eu sei que você já sabe, mas você não está tendo força. Você está tendo vontade, mas não está tendo força. O seu coração diz que sim, mas o seu coração é enganoso. Então a resposta tem que dar no seu espírito. A sua resposta tem que ser dada no seu espírito. Peça a Deus nesse momento, ore comigo aí, ore, levante sua voz em oração, pede a Deus para Ele te dar sabedoria para você aprender a lidar com seu filho. Peça a Deus sabedoria para você aprender a lidar com os seus pais. Deus Ele vai te dar a estratégia perfeita, mas Deus Ele não unge estratégia, Ele unge pessoas. Deus Ele quer te ungir para essa missão. O seu lar é a sua casa. O seu lar é a sua casa, não é outro lugar. Você não tem que buscar outro lugar para ser o seu lar. Não adianta você querer se esconder em igreja, não adianta você querer esconder em outros lugares, não. A sua casa tem que ser um ambiente de paz, você tem que sentir prazer quando você chegar lá. Por favor, Deus Ele quer reconstruir essa nação, Ele vai começar com o povo, com nós, Ele vai começar comigo, é com você. Nós só temos essa geração para ganhar essa geração. Deus acredita em você, Ele aposta todas as fichas em você. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Quando você entender isso, você vai ser curado dessa doença que médico nenhum consegue dar um diagnóstico. Eu amo seu nome. Você não precisa de uma cirurgia, não. O nome mais lindo que eu conheço. Você precisa ser reconstruído na sua alma. Como eu amo seu nome.
Vai, igreja.